Bom dia com muita alegria, meus queridos, meus amados. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. Louvado seja Deus por essa manhã maravilhosa que Ele nos concedeu, o privilégio de estarmos aqui novamente para compartilhar mais uma mensagem, mais uma palavra do Senhor para os nossos corações. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o processo de amadurecimento, né? Quem é que nunca passou por um processo ou está passando pelo processo, né? As palavras do Senhor lá em Filipenses 3,15 nos lembra que quando nós alcançamos a maturidade, né, nós conseguimos entender, né, o que o Senhor está fazendo. Aí sim nós conseguimos enxergar as coisas com clareza e entender ao trabalhar do Senhor nas nossas vidas, né? Mas para isso nós precisamos de maturidade. E como é que a gente alcança a maturidade? Através de muita fé, muita oração, né? Obediência, intimidade com Deus, né? A palavra do Senhor fala lá em Tiago 1,18 que o fiel, né, alcançará a vitória, alcançará a coroa da vida. Então nós devemos ser fiel a Deus em todo tempo, queridos. Em tempo de guerra, em tempo de paz, nós devemos ser fiel ao Senhor, saber que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, como diz a palavra do Senhor, que é um manual de instrução diário para nós. Na palavra do Senhor tem tudo que a gente precisa saber para ter uma vida em paz, uma vida plena, né, nessa terra. Porque como estava dizendo no devocional de ontem, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos deixou essa palavra e realmente, né, Jesus venceu o mundo, venceu todas situações, adversidades, todas as dores, levou naquela cruz, né? E nós, quando passamos pelos processos, é somente para crescermos, amadurecermos, né? Obtermos maturidade, para sabermos lidar com situações, né, futuras. Muitas vezes passamos por alguns problemas, alguns processos, agimos de uma maneira e hoje já com maturidade a gente já pensa assim, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né? Não é nem, a gente fala se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, mas realmente é a maturidade que a gente ganha com o tempo, né? Então a gente fala assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito daquela maneira, não teria agido daquela maneira, mas aquele processo serviu para a gente crescer e adquirir maturidade. E nossa palavra, né, a palavra do Senhor para nós hoje aqui em 1 Coríntios 13:11 fala assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então agora deixou de ser menino e amadureceu, né? Aqui a nossa leitura fala assim: nessa carta dirigida aos Coríntios, Paulo revela a essência do amor, destacando como mais do que um mero sentimento, mas um mandamento. Ele nos guia para a compreensão de que viver este amor requer foco, uma direção clara em meio às demandas da vida. Conforme o tempo passa e olhamos para trás, percebemos quanto amadurecemos. Decisões que hoje tomaríamos de uma maneira diferente, posicionamentos que já mudaram completamente. Enfim, esse é um processo natural e positivo da vida, sinal de que não estamos estagnados, mas em constante evolução em nosso relacionamento com Deus. Não é diferente. Em constante evolução em nosso relacionamento com Deus. Não é diferente. Conforme nós dedicamos, aprendemos a ouvir, a discernir cada vez mais a voz do Pai, tornando-nos mais assertivos e maduros. A analogia com crianças, utilizada por Paulo, destaca que crescer em idade e estatura não é o mesmo que amadurecer. Os anos podem passar e permanecermos imaturos, e se não estivermos atentos a não nos submetermos aos processos do amadurecimento, coisas que praticávamos no passado, muitas vezes já não cabem hoje em nossa vida,
pois cada desafio enfrentado e batalha vencida nos torna mais maduros e preparados para lidar com as situações da vida. Por isso não podemos aceitar a estagnação. Nosso relacionamento com Deus e dedicação a Ele deve ser gradativamente mais profundos, de modo que estejamos cada vez mais preparados para lidar com as tentações e, consequentemente, mais afastados do pecado. Por isso, decida alimentar seu espírito diariamente, para que você cresça e torne maduro, a ponto de se tornar firme e constante na presença de Deus. E a palavra do Senhor fala em Efésios 1:17, que possamos orar pedindo ao Senhor que nos dê o espírito de sabedoria e revelação para compreender cada passo deste crescimento. É isso, querido, nós devemos orar, pedindo que o Espírito Santo de sabedoria nos dê clareza, para que possamos passar, compreender cada passo desse crescimento. A nossa frase do dia de hoje fala assim: o processo coopera para o nosso bem. O que temos passado hoje forjará o nosso crescimento e moldará o nosso futuro. É o que a palavra do Senhor fala. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E tenha certeza que sim, querido, todas as coisas. Por mais que às vezes nós não entendemos o processo que a gente está passando, muitas vezes é muito doloroso, mas depois a gente consegue entender, compreender, com essa busca, como diz a palavra aqui de Efésios 1:17, que possamos orar pedindo a Deus, que nos dê o espírito da sabedoria e revelação para a gente compreender, e poder crescer, amadurecer, ter maturidade para entender todas as coisas. Nossa palavra-chave de hoje é exatamente maturidade. Nem tinha visto que a palavra-chave era maturidade. Mas é isso, querido. Espírito Santo de Deus hoje está nos trazendo, esse devocional para que possamos adquirir maturidade, durante o processo, para que nós possamos passar pelo processo louvando, adorando a Deus, não passar pelo processo murmurando, reclamando, porque isso só vai fazer você se perder no meio do processo. Você não vai conseguir ter vitória se você passar pelo processo murmurando, reclamando, chorando. Você vai ficar esgotado, desgastado, depressivo e vai ficar estagnado, não vai avançar, não vai crescer, não vai amadurecer, Quando nós vencemos os processos louvando, adorando, de cabeça erguida, como o Senhor, durante o processo que estava dizendo que levaria minha mãe. Já tinha uns 3 meses que Deus estava falando aquilo para mim, eu estava muito angustiada, insistindo para Deus deixar ela aqui, mas o Senhor me deu a palavra, Eu abri de madrugada 3 da manhã, Salmo 136, que dizia: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E depois eu abri novamente a palavra, saiu o mesmo texto: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, queridos, nós devemos passar pelos processos, rendendo graças ao Senhor, por mais doloroso que esteja. Tem aquele louvor da Cassiane que fala: então louve, simplesmente louve, está chorando, louve, precisando, louve, está sofrendo, louve, não importa, louve. O seu louvor invade o céu e traz a bênção para vocês. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração, queridos, para que o Senhor possa nos ensinar, a passar pelos processos e a ter um crescimento que nós precisamos adquirir com o processo. Amém? Vou fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por estar comigo em cada etapa do meu crescimento. Peço que conceda sabedoria para entender os ensinamentos que tem para mim. Fortalece minha fé, especialmente nas dificuldades. Ajuda-me a ser paciente e a confiar em teu tempo perfeito. Renova o meu coração para que eu possa crescer em graça e conhecimento de Jesus Cristo. Meu Salvador, guia os meus passos para que eu viva segundo a tua vontade e frutifique em boas obras. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos frutificar. Senhor Deus, que nós possamos passar pelo processo, vencermos, amadurecermos e
gerarmos bons frutos. Em nome de Jesus, que o Senhor fale melhor o seu coração, a sua mente. Beijo, beijo, fica com Deus, na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Amém? Porque todas as manhãs o que temos é isso, queridos, revelações do Senhor para os nossos corações. Eu falo reflexões, com uma nova reflexão, mas na verdade é uma nova revelação. O Espírito Santo acabou de me comunicar aqui agora, que todas as manhãs o Senhor nos revela algo e nós devemos, queridos, aproveitar muito esse tempo, esse momento de devocional, que é muito importante, que nós todos os dias tiremos esse tempinho para fazer o nosso devocional com o Senhor, para termos mais intimidade com Ele. Através dessa busca, dessa intimidade, nós recebemos esse Espírito, da sabedoria, da revelação, para que nós possamos entender o nosso chamado, entender os processos que são para o nosso crescimento e amadurecimento, em nome de Jesus. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor, que meu tempo está acabando ali. E até amanhã. Em nome de Jesus, se o Senhor assim nos permitir, estaremos aqui novamente com uma nova revelação do Senhor por os nossos corações. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.